Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula do nosso curso de formação de lideranças ambientais. Hoje o nosso tema será sobre mudanças climáticas e nós vamos receber a Binca, que é fundadora da ONG Iracambi, é também escritora e palestrante e é uma das líderes mundiais sobre as mudanças climáticas aí, né? Antes da gente receber e chamar a Binca, eu quero passar alguns informes e saber de vocês como foi também da última aula, tá? Primeiro eu quero saber de vocês se vocês conseguiram acessar o sistema, se todo mundo conseguiu acessar a plataforma, se está tudo ok, ou se ficou alguma dúvida. Ok? Eu consegui acessar a plataforma, mas o material eu não consegui acessar. Você fez o seu cadastro na plataforma? Fiz, eu escrevi os meus dados, mas eu não sei se era só aquilo, né? Se eu achei que tinha colocado os meus dados, eu não... Precisa fazer tem um videozinho lá do passo a passo, logo no começo, que você precisa fazer o seu cadastro com e-mail e criar uma senha. A partir daí, você coloca para entrar no login com seu e-mail e senha que você criou. Aí sim vai ser disponibilizado o material, tá? Eu vi o material, eu conseguia visualizar qual era o material, mas eu não conseguia clicar. Então, porque precisa estar logado. Tá, vou procurar de novo, então. Isso. Aí vê esse vídeo que tá lá, que tem um passo a passo que eu gravei, como que faz para poder entrar, tá? Fazer esse cadastro inicial. Porque aquele inicial que a gente fez, como eu falei da última aula, era só um formulário para a gente conseguir fazer uma triagem para o curso. Aí precisa se inscrever na plataforma. Caso não consiga, mesmo com vídeo, pode me mandar mensagem no WhatsApp, tá? Que eu auxilio aí, não tem problema, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu vou tentar de novo e qualquer coisa eu mando mensagem. Beleza, então tá. Então, pessoal, essa era uma das questões, mas alguém tem alguma dúvida nesse sentido? Tá tudo ok? Eu tenho uma dúvida. Sim. Eu fiz todas as atividades no módulo, sendo que aí você adicionou recentemente a aula gravada. E aí tá com um xizinho lá. E aí eu não consigo acessar o material do módulo 2, apesar de já ter aparecido lá hoje. Mas isso é porque não teve a aula de hoje ainda, ou é porque eu preciso, de alguma forma, assistir a aula de novo? Não. Aí vai ser liberado a partir de hoje. Então, todo o material do módulo 2 vai estar sendo liberado a partir de hoje. Então, vai ter a aula gravada de hoje e as outras aulas gravadas complementares do curso, tá? Tá bom, obrigada. Mais alguma Então, dúvida? mas eu também só consegui. Boa noite a todos. Boa noite. Eu também só consegui acessar o material do segundo módulo depois de assistir todo o vídeo da aula passada. Tive que reassistir 1 hora e pouco. Sim. Ia ser interessante se ele liberasse Tá, isso. vou anotar Porque aqui. senão você fica 1 hora e pouco gravado para uma coisa que a gente não viu, né? Tá. Vou anotar aqui para liberar, então, o acesso sem precisar ter assistido a aula gravada. Beleza. É uma boa observação. Essa plataforma é nova, tá, pessoal? Então, a gente ainda está também se organizando nela e vendo como vocês também vão estar usando, se vai ser uma boa plataforma ou não. Isso vai depender tudo aí do feedback de vocês, porque no curso passado a gente usou o Google Classroom, então a gente teve algumas reclamações dos alunos, então a gente tentar experimentando essa nova plataforma. Aí a gente vai adequando, se vocês tiverem outras dúvidas ou alguma coisa nesse sentido, podem ir passando também, tá? O segundo ponto, quem fez o cadastro na plataforma, eu vi que muita gente só colocou o primeiro nome, ou o primeiro e o segundo nome. Eu preciso que editem e coloquem o nome completo. Por quê? O certificado vai ser gerado por essa plataforma. Então, precisa que o nome esteja completo para sair o nome certinho no certificado de vocês. Se o nome não estiver completo, vai sair o nome que estiver lá, tá? Então, precisa modificar o nome. O segundo ponto, segundo não, já estamos no terceiro, né? Sobre o grupo do WhatsApp, que inicialmente eu tinha deixado só para eu estar mandando mensagem lá, administradores. Né? Então, eu queria ver com vocês o que vocês acham.
se abre para toda a turma, né? Para vocês talvez estarem sugerindo outros assuntos, compartilhando temas, ou se deixa só mesmo eu como administrador ou mais alguém da ONG para estar mandando as informações. O que vocês acham? Mantém assim ou abre para todo mundo? Sim, não? Eu acho que poderia abrir para todo mundo, desde que tivesse esse compromisso assim de tratar de assuntos só, né, para a gente evitar, porque a gente tem muitos grupos já. Então, assim, aquela coisa prática mesmo, de bom dia, boa tarde, da noite, todo, entendeu? Eu penso assim, senão você acaba também, não sei, eu acho que pode abrir, mas todo mundo tem esse compromisso aí de... Certo. Todo mundo concorda? Porque eu acho que fica uma comunicação mais direta, né? Assim, poder falar, às vezes, com as pessoas que estão no grupo, tira um pouco também só você comunicar, então eu falo para você, entendeu? Se eu precisar falar com outra pessoa. E até mesmo eu pensei assim, abrir por conta das dúvidas, né? Então, às vezes uma pessoa vem me perguntar uma coisa que várias outras pessoas vão vir perguntar também. E aí, se já está no grupo, eu posso sanar a dúvida de todo mundo sendo a mesma, né? De uma maneira mais rápida. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente pode... Tem alguém falando aí? Ou não, o microfone, né? Então, a gente pode estar experimentando. Abre o grupo e aí, se der certo, né? Não ficar lotado de mensagem e tudo mais, a gente mantém assim. Beleza para todo mundo? Parece que tem pouca gente, né? Assim... Beleza, veio um joinha, veio o pessoal. E como eu falei, pessoal, na primeira aula, né? A ideia é que a gente vai construindo esse curso junto. Tá? Então, que seja um curso totalmente interativo, não é só a gente chegar, passar o conteúdo para vocês e tchau, não é isso, né? Então, tanto que hoje, depois do que a Binca vai apresentar, do que a gente vai conversar, a gente vai montar de novo outras salas para a gente continuar discutindo o problema inicial que foi discutido na última aula, tá bom? Então, só um último ponto antes da gente iniciar, porque eu já vi que algumas pessoas estão bem empenhadas no curso, estão divulgando o curso, marcando a ONG no curso, isso é muito legal, porque também dá visibilidade para vocês, né, para outras pessoas procurarem saber o que é esse curso, né, o que é lideranças ambientais e o que vocês estão fazendo, né, o que vocês estão buscando. Porque a partir disso, a partir dessa divulgação, vocês podem achar pessoas próximas de vocês que também queiram trabalhar nas mesmas causas. Então, é muito importante estar divulgando, usando as redes sociais também para estar divulgando as ações e o que vocês pensam a respeito disso, né? Então, por exemplo, um desses exemplos, se não fosse as redes sociais, hoje a gente não teria esse curso com vocês inscritos, né? Foi através dele que a gente conseguiu alcançar vocês. Então, a gente também tem que usar as redes sociais como uma plataforma positiva, de ação positiva, não só de informações aleatórias que a gente está cansado de receber, né? Então, vamos utilizar essas plataformas também para fazer ações positivas e começar a fazer mudanças significativas. Então, para dar um empurrãozinho nessas pessoas que já estão usando e marcando a ONG, né? A gente vai disponibilizar algumas artes também, se vocês quiserem postar depois. A gente vai fazer um sorteio com alguns mimos da ONG, né? Que é a camisa, que é a camisa do Muriqui, tá vendo? É uma camisa bem legal. Então, além de vocês estarem divulgando a causa que vocês estão fazendo, vocês também vão estar recebendo esse mimo aí como incentivo. E vai funcionar como um sorteio, tá? Então, vão ser 5 prêmios. Primeiro lugar, camisa e caneca. Segundo lugar, caneca. Terceiro, quarto e quinto vai ser um chaveiro da ONG. Eu vou mandar a foto de tudo direitinho para vocês lá no grupo depois, para a gente não ficar muito tempo aqui, tá bom? Beleza? Então, também vou mandar as artes, se vocês quiserem ir postando no Stories, interagindo, conhecendo as outras pessoas do curso também por lá, né?
Então, é isso. Alguma dúvida até aqui? Tudo ok? Tudo ok? Então, vamos lá. Podemos dar continuidade. Então, Binka, seja bem-vinda. Olha, deixa eu me compartilhar a tela. Você me deixa compartilhar? Por aqui, deixa eu ver. Lá embaixo. Para outras pessoas usarem, né? Pronto. Veja se você consegue agora. Agora sim. Agora sim. Okay. Okay, vamos lá. Então, galera, boa noite, muito bom ver vocês. Eu sou Binka, a gente vai falar rapidinho para deixar espaço para todo mundo conversar, discutir sobre mudanças climáticas, que é um tema muito de todos os dias. E tem gente que fala que está chegando o apocalipse. Eu acho que não chegou a esse ponto ainda, mas vamos ver o que nós podemos, como líderes ambientais, fazer a respeito. Então, a primeira imagem que eu mostrei é a imagem mais vista do mundo. É a única imagem do planeta onde o planeta está totalmente iluminado. É super bonita. Essa imagem aqui é uma imagem da planeta tirada da nave espacial Apollo. E a gente vai falar rapidinho sobre mudanças climáticas, desafios, oportunidades e o que nós, como lideranças ambientais, podemos fazer a respeito, tá bom? Agora, quando saímos para olhar as estrelas, parece que o universo é infinito e eterno, mas de fato é muito frágil. Foi descrito como se fosse uma camada de filme PVC em volta de uma laranja. Se lembrem do que aprendemos na sala de aula sobre mudanças climáticas e aquecimento global, a luz e o calor do sol passam através da atmosfera, aquecendo o planeta e trazendo vida para nós. A maior parte desta radiação é absorvida pela Terra, fazendo com que a temperatura fique agradável e o planeta habitável. Uma parte dessa energia volta para o espaço na forma de ondas infravermelhas. Mas, quando houver muito carbono no ar, este forma uma camada densa ao redor do planeta, segurando as ondas infravermelhas que não têm onde ir. E quando a atmosfera fica mais densa, os gases de efeito estufa, principalmente carbono e metano, são aprisionados dentro da atmosfera e a temperatura sobe. E de onde vem o carbono? Olha, 85% vem da energia gerada por combustíveis fósseis, óleo, petróleo, carvão. Energia não renovável. O restante vem do derretimento de gelo, do desmatamento, da agricultura e do uso doméstico. O metano, pântanos, animais, boi, e produção de óleo e gás. Você sabia que 90% do calor vindo da poluição antropogênica vai para o oceano? Este calor gera furacões cada vez mais violentos. Graças a Deus, não é uma coisa que nós experimentamos muito no Brasil, mas pode chegar, né? Olha, esses furacões, reparem só os danos que este último, que foi em novembro, fez. Foi em novembro, né? Em todos os continentes também, as tempestades causam cada vez mais enchentes. Até na Austrália. Adorei esse slide. Até na Austrália.
Temos também tornados, que são tempestades violentas, que causam grandes prejuízos. E, às vezes, alguém lembra, no ano de 2014, teve uma das piores secas no sudeste do Brasil. Este ano, o mundo inteiro assistiu apavorado os incêndios de agosto, no ano passado, na floresta amazônica. E depois ouvimos falar de incêndios enormes na Sibéria, na Rússia, na Califórnia, no mundo inteiro, e com certeza na Austrália. As mudanças climáticas e a falta de chuva afetam a segurança alimentar, que é um tema que vocês vão trabalhar um pouco mais quando olhar o e-book sobre mudanças climáticas. Afetam também a água. Todos precisamos, né? Afetam nossa saúde, né? As doenças tropicais aumentam, malária, chikungunya, dengue e o coronavírus, será? Mudanças climáticas e tempestades violentas afetam nossa infraestrutura. Então, sabemos que mais as soluções estão em mãos. Temos que repensar nosso uso de energia fóssil e desenvolver cada vez mais energias renováveis. E aí, solar, hidroelétrica, eólica, vento. Agora, temos que pensar um pouquinho, será que quem emite carbono deve pagar? Isso inclui a gente, nós também emitimos e nós também temos uma pegada de carbono. Será que quem usa água de maneira irresponsável deve pagar? Será que nós, como lideranças ambientais, devemos repensar nosso consumo e tentar viver uma vida mais sustentável? Olha, juntos podemos. No nível global, a energia eólica poderia suprir as demandas energéticas do mundo inteiro por 40 vezes. E verdade que semana passada aqui em Iracambi tivemos uma tempestade que derrubou sei lá quantas árvores, e a gente ficou sem energia, é uma coisa violenta, e a gente está vendo que o tempo está realmente, o clima está mudando drasticamente, muito imprevisível. Pensando na energia solar, o planeta recebe cada hora energia solar suficiente para suprir as demandas do mundo inteiro por um ano. Que pena, eu acho que essa aqui é uma foto muito bacana de um jovem de 14 anos que inventou um gerador para seu povoado na África. Esse gerador movido por vento. E se ele, que mora no fim do mundo e não tem nada, consegue fazer, nós também podemos fazer qualquer coisa. Agora vem ele. Você viu uma coisa linda, né? Linda. Então, o planeta recebe cada hora energia suficiente para suprir as demandas do mundo inteiro por um ano. Então, essa transição para a energia mais renovável é possível no Peru, é possível em todo lugar. Então, vamos refletir um pouquinho o que nós podemos fazer. Experimentar uma vida mais sustentável. Descubra o que te incomoda e corra atrás da solução. E na última aula, vocês estavam começando a pensar sobre isso. O que me incomoda na minha comunidade? O que eu posso mudar? Vamos correr atrás. Depois podemos fazer escolhas inteligentes
refletir sobre a origem das nossas compras, descobrir qual é a nossa pegada de carbono e como você vai compensá-la. Aqui em Iracambi estamos plantando árvores para fazer compensação de pegada de carbono. Cada pessoa que planta por volta de 50 árvores ao ano, aqui nem uma árvore por semana, pode pagar a pegada de carbono. E vamos descobrir a nossa causa. É por isso que estamos aqui, para descobrir a nossa causa. Eu acho que já descobrimos, nós estamos todos campeões da sustentabilidade, né? Do ambiente. Vamos descobrir a nossa causa e vamos achar o nosso tribo. E desistir jamais. Tem gente que diz que não, é muito grande, uma coisa insolúvel, a gente não pode fazer nada sem solução, mas tem sim. A gente não vai desistir. Vamos tomar uma atitude. Um detalhe aqui, tem muito a ver com o nosso comportamento pessoal, mas também temos que mexer com a política em nível regional, municipal, estadual e nacional, porque mudar uma lei é mais importante do que trocar uma lâmpada. A gente tem que fazer as duas coisas, né? Então, como lideranças, vamos dar um bom exemplo e vamos nos engajar causas ambientais. Então, esse foi uma visão global rapidinho, só para provocar uma reflexão e uma conversa. E quero terminar mostrando, está vendo esse pequeno ponto azul aqui, na grande galáxia? Pelo que saibamos, somos o único planeta com vida inteligente. Então, vamos continuar a danificar nosso único lar? Vamos esperar que o outro faça o que eu devo fazer? E agora, convido vocês a fechar os olhos e imaginar uma conversa que teremos daqui a muitos anos com nossos filhos e netos. Será que, quando o planeta começa a entrar em colapso e o apocalipse chegar cada vez mais perto, será que eles vão perguntar: por que você não fez nada enquanto havia tempo? Ou será que vão dizer: como você achou a coragem de tomar as decisões certas para nós e para as gerações futuras? Vamos escolher qual que seria a nossa resposta. E por fim, reparem mais uma vez nosso lar maravilhoso. Não temos outro. E se queremos evitar o apocalipse, cabe a nós protegê-lo. Obrigada. Obrigada, Binca, por essa excelente apresentação, como sempre, né? E aí fica a pergunta, né? Qual vai ser a resposta que vamos deixar para gerações futuras, né? O que vamos escolher? Parece que para mim aqui ainda, Binca, está aparecendo sua apresentação. Ah, é? Deixa eu tirar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... ok. Parei. Aí, desculpa. Pronto. Aí, pronto. Então, pessoal, qual vai ser a escolha? O que vamos escolher? Qual vai ser a nossa atitude perante as mudanças que a gente quer para o futuro hoje? E isso eu vou querer ouvir de vocês também, né? Na primeira aula, a gente trabalhou a questão dos problemas locais, né? Que mais incomodam vocês. E por que incomodam? Por que vocês se sentem incomodados com o problema do lixo, o problema do esgoto, o problema da não separação do lixo,
o problema de vazamento, né, de reservatórios de água. Por que esses problemas incomodam vocês? O que vocês sentem em relação a isso? Por que vocês escolheram esse problema, né? Eu acredito que não tenha sido do nada, né? Acredito que não foi uma causa que simplesmente surgiu agora porque tinha que achar alguma resposta para o curso. Acredito que vocês não estão aqui também por um acaso. Escolheram estar aqui, né? E aí? O que a gente vai construir juntos? O que vocês pensam em construir juntos? Né? A Binka levantou alguns pontos durante a apresentação dela, né? Hoje em dia, a compensação ambiental, não sei se todo mundo sabe como é a compensação ambiental, ela geralmente, em maior parte, é feita pelas empresas. Então, o que elas produzem, elas têm que fazer uma compensação, né, na natureza por aquilo que é produzido. Então, tem uma taxa daquilo que elas produzem que elas devem plantar de árvores para poder compensar esse uso que elas têm dos recursos naturais. Então, como seria isso para as pessoas também, né? A Binka perguntou, será que a gente teria que precificar o carbono? Então, o que eu consumo também, o que eu emito, seja utilizando carro, ou comprando roupas, ou me alimentando, será que eu teria que pagar um valor em cima disso? Mas aí entra outro ponto, e as pessoas que não têm condição? Como ficariam? Né? Porque com as mudanças climáticas também a gente tem um agravamento da desigualdade social, né? Então, a gente tem que pensar nesses pontos e tentar equilibrar essa balança. E aí, se a gente precifica, e quem gasta mais, né? Como ficaria isso? Como que a gente iria compensar? Né? Alguém que já fez a sua pegada de carbono sabe como fazer? Larissa está falando aqui. Pode habilitar o microfone, por favor. Falou no chat, Larissa. Então, eu vou ler aqui que a Larissa falou. Esses problemas eu sinto que incomodam todos nós, porque afeta nosso dia a dia. Estão próximos e tornam as mudanças climáticas realidade próxima. Né? Fernando Carbo colocou aí que seria plantar. Adriane, eu nunca fiz a pegada de carbono, gostaria de saber como funciona. Tudo bem? Na aula gravada que vai estar disponível para vocês amanhã, vai estar lá, eu vou explicar, vai estar explicando já, né? Como que faz a pegada de carbono. Já mandaram o link aqui, porque vocês são super agilizados, mas lá também explica como que faz direitinho a pegada de carbono e a partir da sua pegada, quantas árvores você tem que plantar por ano ou por mês. Funciona basicamente assim, tá? Então, assim, apesar da calculadora ser bem simplista, porque a calculadora, ela coloca o seu consumo de combustível fóssil, que seria aí que você usa para estar se locomovendo, coloca também de gás, né, gás de cozinha que você utiliza, deixa eu ver o que mais, de energia elétrica, e pelo que eu estou me lembrando agora, são só esses consumos. Não entra o consumo, por exemplo, da alimentação, não entra a quantidade no consumo de água, não entra o que a gente gera também de dejetos, né? E aí, além de tudo, o que a gente consome fora das nossas necessidades, né? E para os nossos prazeres da vida, seja roupa, ou seja lá o que for, né? Seja utensílios para casa, etc. e tal. Então, mas a partir dessa calculadora, a gente já consegue ter uma noção inicial de quanto a nossa ação ela causa impacto, né? E como a gente pode começar a reverter isso, começando de nós. Porque eu, por exemplo, vou falar de mim, né? Porque toda vez que eu falo nós, né, parece que eu estou jogando para vocês e saindo correndo, não tenho nada a ver com isso, não tem nada disso. Quando eu falo nós, tem eu também. Então, essa mudança, ela é bem difícil, né? Porque a gente tem que vir desconstruindo várias coisas que a gente construiu durante a nossa vida inteira, nosso modelo
né, de vida. Então, desconstruir isso, repensar isso, realmente é muito difícil, né? Realmente requer um esforço para a gente poder sair da nossa zona de conforto e conseguir mudar alguma coisa, né? E conseguir mudar alguma coisa no problema que começa a nos incomodar dentro de casa. Então, qual que é esse problema que começa a incomodar dentro de casa, que até então eu não consegui fazer a diferença? Será porque eu não consigo fazer? O que eu preciso me organizar? Qual estratégia eu preciso criar, né? E a partir desse problema pequeno de casa, a gente se juntar e resolver o problema maior, o problema externo, que também está incomodando, né? Então, parece que agora a Larissa apareceu, conseguiu o microfone, quer falar? Não? O pessoal está tímido, gente. Está todo mundo muito tímido nesse curso. Então, Yasmin, eu até ia falar um pouco, porque é uma coisa que eu penso também, que a Binca mencionou na palestra dela aqui, na apresentação, que é pouco a porcentagem que a gente influencia na pegada de carbono é baixa comparada com a exploração de petróleo, né, e grandes indústrias que consomem muito petróleo, né? Então, acredito que a gente, como comunidade, tem que se preocupar bastante mesmo com nossos consumos, né? Tanto na gasolina quanto em produtos com plástico, né? O quanto que a gente produz de plástico. Essa calculadora da pegada de carbono eu nunca fiz, mas eu já fiz de separar o lixo, todo o plástico que eu usei em casa e analisar o quanto que se consome em questão de semana, mês de plástico e nem sempre ele é destinado corretamente para uma outra utilidade, né? E aí imagina juntando toda a sociedade o quanto que isso se tem de perigoso, né, para o meio ambiente. Com certeza. Esse do plástico você foi juntando durante um mês, uma semana? Isso, durante uma semana só, porque a casa é pequena, então já dá para mostrar Já o é quanto muita que coisa, tem. né? É. Então já é também um exercício que a gente pode estar fazendo, né? E aí, quem propõe uma solução para a diminuição do plástico? Qual seria uma alternativa, né? Porque eu vejo assim, se a gente compra cada vez mais produtos multiprocessados, né, que passam por vários processos, e aí quem já leu lá o material, o livro digital, o e-book, vai ver que esses processos estão todos lá, né, todos assim, né, resumidamente. Os processos são muitos e são complexos, ainda mais se a gente pega um alimento e começa a modificar o alimento, começa a adicionar substâncias químicas, e nisso é gasto de água, é gasto de energia, é produção de plástico, é transporte para esse alimento chegar até o mercado, depois o transporte para chegar até a minha casa e etc. E aí depois o descarte desse resíduo. Então, quanto mais produtos multiprocessados a gente compra, né, acaba que a gente gera um prejuízo muito maior e aí aumenta também, consequentemente, a quantidade de plástico que a gente tem que acabar descartando depois, né? E aí, quem tem uma solução para isso? Quais produtos a gente deveria estar comprando, então? O que a gente deve escolher estar consumindo? Eu acredito que é bem isso, né? A gente escolher, né? A gente é o consumidor, então as empresas, as indústrias têm que sempre caminhar para o lado em que a gente tomar decisões, né? O problema é juntar toda uma sociedade e levar para o caminho mais deixar de consumir garrafa PET, por exemplo, e ir para Tetra Pak, né? Aquela reciclável, né? Fazem telhas com essa garrafa de leite, geralmente. Então, acredito que seja uma decisão muito mais social da comunidade se posicionar do que apenas uma lei, né? Eu acredito que a lei é um caminho, mas que tem que ter passado pela sociedade antes, né? Com certeza. Acho que também uma coisa que eu fico pensando é que a gente é muito tolerante da gente ver tantos embalagens de plástico no supermercado. Eu acho que talvez se a sociedade civil falasse mais sobre isso, né, sobre o tanto que
que não é uma necessidade a quantidade de plástico para embalar tudo, tipo, todos os produtos do supermercado são com plástico. Talvez se isso fosse algo mais, um diálogo mais aberto, assim, na vida das pessoas mesmo, no cotidiano, eu acho que não seria tão aceitável quanto é, assim, para as empresas embalar com plástico, embalaria com coisas mais sustentáveis, assim, não necessariamente a folha de uma bananeira, né, que, assim, eu acho ótimo, mas, enfim, inventa aí uma outra solução, né, a ciência está aí para isso, eu acho que é só uma questão de direcionar também. Nesse ponto que você falou, Bárbara, eu já vi algumas pesquisas, assim, algum desenvolvimento. 2 que eu vi foram no IFE, não lembro de qual região, qual cidade, mas um deles era uma solução para isopor, né? Aquela bandejinha de isopor que tem muito no supermercado também, que elas desenvolveram, umas alunas desenvolveram com, não me engano, foi fibra de mandioca, e uma outra embalagem que era de plástico, que foi desenvolvida também com bagaço de cana, né? Então, a gente tem também a produção de cana e de mandioca em larga escala no país, assim, então, não só para a produção de biocombustíveis, né, mas para alimentação também e outras coisas. E então a gente tem outras alternativas, né? E pensando em utilizar fibras e tudo mais, né? A gente é um país extremamente diverso. Nossa flora está aí para ser assim usada e explorada da maneira correta, né? Então, em todas essas espécies que nós temos, né? Será que não tem nenhuma que a gente consegue substituir o plástico? Ou então, será que a gente vai deixar só na mão da indústria decidir, né? Porque para a indústria é muito mais barato, é muito mais cômodo, né? Uma embalagem plástica é muito mais barata do que uma embalagem biodegradável, né? Até que eles passam a perceber também que as pessoas não querem mais consumir essas embalagens, né? E aí, então, começa a fazer uma mudança de roupagem, de marketing, de tudo para atingir esse novo público. Mas aí, então, precisa de uma força também da sociedade em não escolher esses produtos, né? E que também seja acessível, né? Porque hoje até existem essas opções, mas elas não são tão acessíveis, assim. A maior parte acabou sendo gourmetizada. Eu acho que esse ponto que você falou vai ser a grande virada, assim, quando a maior parte da população não aceitar menos que uma embalagem ecológica, assim. Com certeza. Colocaram aqui, gente, falem também no microfone, porque para mim falar, ouvir vocês, ler o comentário, às vezes eu fico meio perdida, mas estou tentando, tá? Sobre a questão de comprar de produtores perto e de produtores agroecológicos. É o que eu super concordo, assim, porque aí você já tira um monte de processo da indústria e também acaba fortalecendo a economia local, né? Se eu for pensar nesse sentido, eu tenho um agricultor que produz mais perto de onde eu moro, então eu vou comprar dele, eu fortaleço a economia local, ele me gera produtos sadios, né, sem agrotóxico, e aí essa cadeia começa a mudar um pouco, né? Então aí a quantidade de embalagens começa a ser menor, né? A quantidade de descarte começa a ser menor, e aí as coisas começam a ficar um pouco mais fácil, né? Essa questão que a Bárbara colocou aí, da gourmetização desses produtos, principalmente produtos sem agrotóxicos, desculpa, produtos veganos, coisas do tipo, né? Já tem uma indústria trabalhando nessa questão de atender esse público e viu que se colocasse um preço X nesse produto, algum determinado público iria comprar, né? Iria comprar pelas causas, etc. e mais. E, além disso, né, a gente acaba setorizando os próprios pequenos produtores. Como assim? Por exemplo, eu tenho um pequeno produtor que produz sem agrotóxico ou que produz um produto orgânico, né? Porque orgânico e agroecológico são coisas diferentes, né? O orgânico, ele tem uma outra restrição, o agroecológico é um pouco diferente. A gente vai ver isso mais para frente na aula 3 com a Juliana, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso.
Mas quando esse produto ele chega, para ele chegar no mercado, né, com o nome de uma marca, de uma indústria, ele foi comprado desse pequeno produtor, e aí, né, ele passou por um processo também de embalagem e tudo mais, por essa indústria que vendeu para o mercado. Então, aí a gente já tem mais dois setores aí, né, que estão colocando um preço em cima do produto do que era o produto original, né? Então, aí nisso cria-se um mito de que o produto sem agrotóxico, o produto orgânico é mais caro. É mais caro no mercado gourmet, é mais caro. Mas direto do produtor, não. Né? E como a gente viabiliza esses mercados nos grandes centros? Porque eu falo do interior, né, de Minas, então para mim é fácil. Vou ter uma feira agroecológica aqui, que a gente me ajudou a construir, e tenho acesso aos produtos. Ou então eles entregam esses produtos. Como está esse péssimo nos grandes centros? Eu consegui ligar meu áudio. Eu, por exemplo, conheci uma produtora que eles produzem também no interior de Minas e uma vez por semana eles fazem os pedidos online de todo mundo e eles trazem esses pedidos em caixas, não usa sacola nem nada e entrega na casa de cada uma dessas pessoas. Então também já é uma forma. Só que quando você vai difundir isso, contar para outras pessoas, não vai no seu mercado, compra daqui e tal, a pessoa já começa a ver o empecilho. Então, eu acho que também a gente tem aquela barreira, pelo menos nos grandes centros, as pessoas se acostumaram a viver do jeito mais fácil e tornou-se tudo muito mais fácil com o consumo tão facilitado, né? Então, fazer essas escolhas torna-se difícil. Separar o lixo é difícil num grande centro. Eu tentei esses 2, 3 últimos dias só separar meu lixo orgânico. E aí eu já percebi que dava um cheiro no apartamento que ficava um cheiro forte. Então, eu tenho que fazer isso de uma forma que eu faça o meu adubo ali e tal. Só que eu vou ter que um trabalho, eu estou disposta a fazer isso, mas meu vizinho não vai estar. Então, eu sinto que tem essa dificuldade e a gente precisa se esforçar para poder também levar isso para as outras pessoas, né? Sim, com certeza. Eu acho que dentro disso também, Larissa, a gente está estudando, né? E também desenvolvendo métodos. Então, por exemplo, você começou a fazer no seu apartamento inicialmente, deu bastante cheiro e tal. O que é que você pode fazer que vai dar menos cheiro, né? Sim, o que eu posso não consumir para não ter que descartar e ter o cheiro, né? Também. Ou o que você pode acelerar para modificar esse cheiro, né? Por exemplo, o uso de minhocas ou não. Né? Isso tudo são umas experiências que a gente vai fazendo também, que a gente pode estar compartilhando, né? Tem algumas pessoas falando aqui, gente, vou pedir para falar no microfone, porque são muitos comentários para eu estar lendo, já estou até me perdendo aqui. Fernanda, quer falar um pouquinho para a gente também? Estão falando aqui Fernanda, Marcela, o Fernando Carbo. Kedman. Vamos lá, pessoal. Oi, Yasmin. Eduardo, tudo bem? tudo jóia? Então, né, falando um pouquinho da minha experiência, né, aqui em Manaus. Eu sou de São Paulo, né, e moro aqui em Manaus vai fazer 3 anos agora em julho, né, e aqui em Manaus existe um trabalho muito grande a ser feito com a sociedade, porque eu vejo em relação ao que eu fazia em São Paulo, na questão de reciclagem, por exemplo, e o que tem aqui em Manaus. Quando eu cheguei aqui em Manaus, eu tinha certeza de que aqui seria uma cidade exemplo na reciclagem, por conta das belezas naturais, né, do Rio Negro, Rio Solimões, igarapés, floresta amazônica. E quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto, né, de tão sujo que é aqui. O pessoal joga as coisas na rua. Se você falar, você recicla, o cara olha para você, o que é isso? Você está falando inglês comigo? Eles não entendem ainda o que é reciclagem.
E existe uma desconstrução, né? Até coloquei aí no chat, as escolas ensinam a gente a jogar o lixo no lixo. E isso é o grande problema das futuras gerações, das nossas gerações. Nunca foi ensinado que você pode reciclar esse lixo, os seus resíduos secos e resíduos úmidos, entendeu? Hoje, aqui em casa, né, eu já tinha falado na aula passada, eu sou lixo zero hoje, né, eu consigo fazer minha compostagem, eu faço toda a reciclagem, e eu evito muitos itens de supermercado que eu sei que não recicla aqui em Manaus. Infelizmente, o último dado da CEMUSP, né, que eu participo aqui do Fórum de Logística Reversa, o último dado do secretário foi que de todo o lixo reciclável que vai para a cooperativa, 46% volta para o aterro. Então, a reciclagem aqui em Manaus é muito baixa ainda, a gente está em 1,2% mais ou menos. E aí, por conta disso, né, eu fundei a minha empresa para tratar dessa questão de sustentabilidade e, fazendo palestras de educação ambiental, mostrar para as pessoas o que a gente pode substituir, como que a gente pode resolver o nosso problema dos nossos resíduos, o que a gente tem que evitar de comprar. Supermercado aqui em Manaus, por exemplo, eles descascam a fruta e botam dentro de uma embalagem de isopor envolvida com plástico filme. Então, assim, você foge de toda a essência da natureza de te entregar uma fruta, uma casca, né, que é o que protege a fruta de estragar, de durar mais tempo, e nós achamos uma solução, né, entre aspas, né, de descascar ela e te vender ela sem a casca. E colocando mais casca ainda, que é um isopor e um plástico filme. Então, eu tenho uma dificuldade enorme aqui ainda de realizar essa desconstrução com, por exemplo, os meus vizinhos aqui no condomínio. Eu já fiz palestra de compostagem, eu já fiz uma documentação de PGRS aqui para o condomínio. E para você ter uma ideia, né, pessoal também aqui do grupo, quando eu fiz o levantamento aqui de gravimetria do condomínio, todos os resíduos que eu levantei, nós geramos em 10 dias aproximadamente 1 tonelada de resíduo. Tudo isso foi para o aterro. E dessa 1 tonelada eu consegui salvar 140 quilos de resíduo reciclável. Eu digo salvar porque foi assim, o que estava um pouco mais limpo, não estava contaminado com larvas e outras coisas, né? Então foi o que eu consegui salvar. Mas se eu conseguisse deixar eles totalmente limpos, eu tenho certeza que em 10 dias eu acho que eu salvaria uns 180 quilos, mais ou menos, de material. Isso para 10 dias, né? Fazendo a conta para um mês, meia tonelada, vamos arredondar. Então, isso para 50 famílias, tá? 50 casas, que na época era o que tinha, hoje estamos com 54, mais ou menos, 55. Então, assim, eu fiz esse levantamento, mostrei para o pessoal, fiz uma reunião aqui de condomínio e tal, e parece que me olharam e falaram, legal, o que eu faço com isso, né? O que eu vou ganhar com isso? Então, o pessoal não olha o outro lado, né, da moeda, quantas famílias você está ajudando, quantas pessoas você está tirando de um lixão, da rua, alguma coisa do tipo. Eles só querem pensar em consumir e jogar fora. Entendeu? O caminhão do lixo que se vira, eu não quero isso na minha casa. Esses dias, recentemente, eu fiz um porta a porta aqui em Manaus para coleta seletiva, fui ajudar uma cooperativa e de porta em porta falando, pessoal, vai vir o caminhão da coleta seletiva aqui na terça-feira, um exemplo. A dona da casa olhou para mim e falou, o que eu ganho com isso? Eu falei, você vai ganhar sua rua mais limpa, você vai ganhar
uma prestação de serviço que você está fazendo para os catadores, você vai tirar mais gente da rua, você vai tirar gente do lixão. E ela começou a bater boca comigo. Ela queria uma compensação financeira com o resíduo dela. Entendeu? Então, aqui em Manaus, eu tenho uma desconstrução muito grande para fazer. Os condomínios que eu já fiz reunião para implantação de coleta seletiva e tal, o pessoal não dá muita bola, não dá muita ênfase, né, nessa questão. Aqui no meu condomínio, eu fiz o documento, a síndica não implantou a coleta seletiva, ela não fez questão de levar isso para frente. Depois a gente conversa na próxima reunião. Aí você vai na próxima reunião, vamos discutir a contratação de mais uma segurança. Então você fala, né, não é prioridade. E eu fiz o serviço de graça para eles. Então, eu não sei como é que é nos outros estados ou nos outros municípios, mas aqui em Manaus, apesar de termos uma lei recente, né, ela tem 1 ano mais ou menos, obrigando a coleta seletiva dos grandes geradores, ainda não é algo que foi para frente. Então, diferentemente de São Paulo, né, que acho que talvez no Rio já esteja bem mais avançado essa questão. Eu fico mais com dó mesmo na questão do igarapé, dos rios aqui, que quando a gente faz passeio de barco, você entra já na marina, é tudo cheio de garrafa PET, pneu velho, tudo jogado ali. Eu olho e falo às vezes para o responsável, pô, cara, você recebe turista, você recebe gente de outros países, olha essa sujeira, né? O pessoal é porco, né? Mas, pô, o cara também não faz nada, né? Ele não usa do status dele de ser o responsável, o líder ali, para promover isso com os visitantes, com os comércios que tem por ali, com os próprios barqueiros. Ele não promove uma conscientização, entendeu? Ele só quer ganhar o dinheiro dele. Assim, o resto, depois a gente vê o que faz. E quando isso acabar, né, quando o lugar ficar tão sujo que ele começar a perder cliente, talvez aí ele comece a pensar em revitalizar o local. Entendeu? O pessoal é muito imediatista. Eu vou ganhar meu dinheiro, estou ganhando, pago minhas contas, estou bem de vida, então o resto não me importa mais. Então, acho que é um pouquinho do meu desabafo aqui também. Eu acho que o seu desabafo é um desabafo de muita gente, né? É um desabafo... De todos nós. Um desabafo bem compartilhado. E eu acredito que a gente está aqui justamente porque todo mundo tem esse desabafo para fazer, né? Então, para a gente estar juntando nossas forças aí e pensar como que juntos nós vamos conseguir mudar esse quadro ou outros quadros, né? Porque é difícil, né? A gente fica cansado também, né? Muitas das vezes, mas a gente não pode desanimar, né? Então, a gente tem que ter os objetivos bem traçados também, fazer estratégias para que a gente conseguir alcançar essa população, né? E aí, né, uma coisa que eu fico pensando, se a gente não consegue com educação ambiental, como foi no seu caso, fez ainda um trabalho, né, voluntariado e tudo mais, se a gente não consegue, qual seria o próximo passo? Será, então, que a implementação de uma lei? Então, porque se com a educação a gente não consegue atingir, como que a gente conseguiria estar falando? Leonardo levantou um dedinho ali. Então, eu sou do poder público aqui, né, no município da região metropolitana. Seria muito importante que pessoas, então, que lideranças ambientais participassem dos conselhos municipais de meio ambiente. Aqui no município que eu trabalho, eu não faço parte do conselho, tá? Nós temos representantes, mas a sociedade civil é muito bem representada. E o nosso conselho é a última instância, tanto recursal quanto de licenciamento. E tem o poder de gerir um fundo municipal de meio ambiente. Então, só que muitas vezes a gente vê que as pessoas não se interessam, pessoas que teriam condições de participar, de levar essa discussão, e acabam não participando. Então, talvez seja esse o momento de passar a todos que estão aqui, que na verdade são pessoas, são lideranças mesmo,
de tentar buscar dentro dos seus municípios como é o funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, participar da Conferência Municipal de Meio Ambiente, onde são discutidas e traçadas as políticas públicas no que tange a todo o ambiente, no caso que seria urbano, mas, sabe, com relação ao lixo, com relação ao saneamento, com relação à recuperação de áreas de preservação permanente urbanas, que é, pelo menos para a gente aqui, é um tema muito, muito forte, devido à pressão por expansão urbana, né, pressão por loteamentos. Então, dentro desse Conselho Municipal, as pessoas começam a ter voz ativa, e conseguem pressionar, inclusive, a Câmara de Vereadores, se for o caso, conseguem pressionar a Prefeitura Municipal, que, na verdade, é onde a gente vive na cidade. O Estado e o governo federal pensam em políticas maiores, que acabam influenciando, mas o nosso cotidiano, o nosso dia a dia é dentro do município. Então, fica importante trazer isso para vocês, dessa necessidade que nós, técnicos, temos. Leonardo, acho que caiu. Não sei se já voltou. Oi, voltei? Voltou. Então tá. Então só conclui. Então, só concluindo, tá? A necessidade que nós temos, que a sociedade civil organizada também participe. E que nesses pontos, que são pontos nevrálgicos, pontos onde a pessoa faz realmente a diferença. Uma pessoa bem intencionada e com grande conhecimento faz realmente a diferença. E a gente vê isso muito aqui. E às vezes uma pessoa que entra agrega muito para tudo. Além disso, tem os outros conselhos. Eu faço aqui parte do Conselho de Agricultura e Turismo e do Conselho de Segurança Alimentar. E a gente vê nesses outros conselhos tem muito menos participação. E é muito importante que tenha. Porque ali vocês podem realmente atuar, e tem gente que atua em vários conselhos, então conseguem fazer transitar entre todas essas demandas, que, querendo ou não, são demandas ambientais, né? São demandas e que afetam diretamente a vida de toda a população aqui. Tá bom? Sim. Só isso que eu... Muito bom, Leonardo. Estava esperando você falar aí do poder público, falar um pouquinho para a gente, que eu acho que é o que a gente precisa mesmo, né? Você falou Conselho de Segurança Alimentar, eu já fiz parte quando fazia parte do Núcleo de Agroecologia. É muito importante, porque aí vai traçar as metas, né, de produção local, da agricultura local, e como será a segurança alimentar também nas escolas, que é um ponto muito importante, né, e até mesmo em comunidades carentes, né? E aí também a gente tem um Conselho do Meio Ambiente nos municípios. O município que não tem precisa criar, então precisa de uma força maior ainda, né, da comunidade, para estar criando o conselho, caso não tenha, né? E a participação é muito importante nesses conselhos, né? Ainda como aluna de graduação, todo projeto que eu fazia que envolvia a cidade em si, eu ia no conselho, na cara e na coragem, e apresentava o meu projeto. Então, eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa apresentar nossas ideias, nossos projetos, precisa ir lá, precisa se posicionar e precisa votar, né? Então, se a gente se reconhece a nossa responsabilidade como lideranças ambientais e o conhecimento que a gente tem para compartilhar, a gente precisa estar presente nesses lugares. Então, agradeço muito sua contribuição de dentro do poder público, né? Porque aí a gente tem que também desmistificar essa coisa da política. Que a política vem só de cima e a política ambiental no país está uma merda, então eu vou ficar, sei lá, só no meu Instagram postando um monte de coisa e no fim não vou fazer nada. O que isso vai adiantar? Eu vou gerar várias informações para as pessoas que vão ficar acumuladas de informações, só as informações negativas, não as informações do que aquilo ali causa realmente, qual a importância daquilo ali, né? E, na verdade, no final das contas, a atitude que a gente precisa de se unir, a gente não vai conseguir. Muitas das vezes, a gente afasta as pessoas que a gente poderia estar trabalhando, até mesmo a educação ambiental. Então, a gente tem que pensar ideias e atitudes mais assertivas, né? Como a gente quer chegar nesse público, qual é a voz que a gente quer falar, porque muitas das vezes a gente precisa ter um cunho mais forte para cobrar alguma coisa do município, algumas ações, mas nem sempre é esse mesmo cunho que a gente vai falar com as pessoas,
né? Então, para a gente fazer educação ambiental, a gente não pode ir com esse mesmo cunho de cobrança como a gente vai nos municípios e cobrar essas atitudes. A gente está educando, é diferente, né? Então, a gente precisa desenvolver esse equilíbrio também, né? Entre os poderes e qual é o nosso poder e qual a nossa responsabilidade, né? Não jogar só para o poder público também. Marcela está perguntando como fazer parte dos conselhos. Bom, aqui a eleição ocorre dentro da conferência municipal. Então a gente vai ter uma representação, só que é da sociedade civil organizada. Para entrar tem que comprovar que é uma ONG que é vinculada à área ambiental do município, e dentro dela, dentro desses postulantes, é feita uma eleição interna entre essas ONGs. Mas acredito que cada município tem uma forma diferente de fazer. Sim. Nossa, aqui tem representante, então, sim. Aqui, em Muriaé, no caso específico, né, tem as cadeiras, né, e também é aberto ao público. Então, por exemplo, todas as pessoas do município, uma boa parte, pode participar da reunião. Então, pode ir lá, pode ouvir, né, dependendo da pauta, não pode voltar até então. Mas aí tudo vai depender de como é constituído esse conselho, né? E também da participação que a pessoa vai estar tendo ali e da importância que ela vai mostrar em conseguir aquela cadeira, né? Então, por exemplo, eu sou uma bióloga, qual trabalho eu realizo? Ou qual trabalho eu quero realizar? E qual projeto? Eu tenho uma associação ligada a mim, nem que seja uma associação de moradores, eu participo de uma ONG ou eu quero criar uma, o que eu faço, né? Então, e aí está participando para estar sabendo também das pautas do município, porque depois o município toma uma decisão, né, com só aquelas pessoas que estão ali, e você nem sabe o que aconteceu, só vai ver lá na frente os impactos daquelas questões, porque muitas das vezes, até mesmo no conselho, a gente tem pessoas despreparadas, então tomam atitudes que não são tão legais assim, e a gente tem pessoas também que, dependendo das ações, a gente vai ver muito isso em mineração, mais para frente, acabam tendenciando para o lado das empresas. Então, é importante a participação justamente para a gente colocar a nossa opinião, apresentar projetos de contrapartidas e saber o que está acontecendo no município para poder mudar. Então, é muito importante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que um outro ponto que a gente pode adicionar, apesar da questão Eu acho que tem alguém com a mão levantada. Desculpa, gente, eu não vi. Desculpa interromper. Oi, aí, pessoal. Interromper. É o Edson que estava primeiro? Fernanda, depois pode ser você, ok? Desculpa, eu não vi, gente. Então, vamos Edson, depois Fernanda. Tá, boa noite aí para todos. Boa noite. Me ouve bem? Tudo bem? Eu quisiera reforçar, ¿no? Todo este papo que está falando, ¿sí? Sobre los consejos municipais, sobre las asociações e a participação na política, tá? Então, quisiera reportar também um caso exitoso, um caso bem, um caso afim, bom fim, em Catania, ¿no? Em Sicília. Eles lograram que o compostagem domiciliário fosse uma compensação em la tasa del imóvel, tá? En el IMO. Dessa forma atingiam o bolso do personal, não? Entravam como nessa esfera da compensação econômica, não? E funcionou, digamos, ao nível certamente a nível de proprietários, não? Que podem ter interesse em diminuir estes valores, ¿sí? Aumentou a participação em los programas de compostagem doméstico, não? Porque gran percentual de la emisión que va a aterro sanitario vem del entorno doméstico, tá? Então, esse trabalho que está fazendo o companheiro lá no condomínio
é um trabalho que está iniciando, tá? Então, vai em frente, vai muito bem aí, e se podemos também entrar em troca para, não, generar novas ideias também para atrair a essa população que são os vecinos, não? Seria muito legal, não? Muito bom. Então, é bom fim de uma ideia, de um projeto, de uma comunidade que entra nessa esfera de fazer política. E tem que buscar a aliança com os vereadores que estão alinhados no pensamento ecológico. Tem galera fazendo, tá? Então, isso aí, reforçar essa mensagem. Isso aí, muito Parabéns. obrigado, Edson. Eu acho que é isso mesmo, né? Então, foi quando eu falei, será que a gente faz uma lei ou alguma coisa que comece a cobrar a população de fazer, né? Porque aí se sente no bolso, a coisa começa a mudar. Mas aí a gente tem que pensar que a gente está num país de terceiro mundo, né? E como que a gente faz também com essas famílias que não teriam condição inicial de estar pensando isso, porque não tem nenhuma estrutura básica, né? Nem saneamento que o governo oferece, né? Básico. E aí, como que a gente faria isso, né? Como que a gente faria essa contrapartida, né? Ao meu ver, eu acho que seria uma obrigação do poder público para essas comunidades. Mas, enfim, tem mais pessoas para falar, não vamos prolongar muito. Fernanda, agora, por favor. Eu queria tocar num outro ponto, porque a questão do plástico e das embalagens é bem gritante, principalmente porque a gente consegue ver, né, ele se acumulando na nossa casa e tal. Mas o desperdício de alimentos também é um fator muito grande. É muita comida sendo jogada fora e muita gente passando fome. Então, também acho que é uma questão maior, cada um tem como fazer a sua parte, mas logo antes de chegar, né, nos mercados, nas feiras, tem muito alimento sendo já desperdiçado. Com certeza. O desperdício também é um grande problema, né? Problema enorme, né? E até mesmo do que não é vendido e aí são jogados fora, né? Então é bem complexo. E para produzir é gasto muita água, né? Na agricultura são gastos muitos litros de água, é onde é mais consumida a água, principalmente se for monocultura, né? A gente foi muito numa pegada de agroecologia e tudo mais, mas na monocultura ela consome muito mais água, né? Porque a gente não tem associação de outros vegetais para inclusive está ajudando as raízes dessas plantas, está absorvendo a água de uma melhor maneira, então a gente acaba consumindo mais água e tendo outros prejuízos também. Então, alguém quer falar mais alguma coisa até aqui? Então, podemos ir para a segunda etapa, né? Então, pessoal... Professor, eu queria falar. Sim, por favor. Posso falar um segundinho? Claro. É que eu só fico pensando o seguinte, que para mim, toda essa ideia que a gente tem de desenvolvimento, até um sentimento que eu tenho em relação ao desmonte desse país que está acontecendo, né? Assim, por outro lado, eu fico pensando, cara, assim, a gente está numa terra arrasada, né? Daí, eu fico meio que presa a um imaginário de um país que já apontou, né, foi a sexta maior economia, enfim, né, a gente já esteve num lugar melhor. E aí o que eu fico pensando é o seguinte, que dentro dessa lógica, sabe, de quanto mais a economia se desenvolve, mais as pessoas consomem, mais destruição é para o planeta. E você vê na agricultura essa questão do desperdício, e aí, quando você pensa em umas práticas mais colaborativas e locais, elas têm respostas que parecem até serem mais coerentes até com o próprio coronavírus, né? Assim, de você imaginar que as pessoas poderiam estar mais nas suas localidades, assim, talvez não tanto esse trânsito total. O que eu fico pensando é o seguinte, para mim, a resposta... quando a gente fala de pensar, né, coisas, negócios e estruturas de base mais comunitária, para mim faz muito sentido. Só que o que não fica muito claro para mim, que eu acho que para mim é o grande desafio, é pensar como que é feita a transição, sabe?
porque eu até estava lendo aquele livro, O Bem Viver, que é Cenários para Imaginar Outros Mundos, que aí ele meio que fala sobre um olhar para os povos tradicionais, indígenas da América do Sul, né, e a gente aprender com eles, assim. Só que eu acho que o que eu fico pensando é que quando a gente coloca meio que na prática, a conclusão que eu chego é que a gente tem que ter sempre uma saída realmente para essa questão econômica, porque senão, assim, não tem como. As pessoas, elas precisam viver e assim, de alguma forma, tipo, para mim a solução parece que está sendo elas, quando elas trabalharem para um mundo melhor, elas têm que trabalhar para o sustento delas, entendeu o que eu estou falando? Uhum. É que parece muito confuso, mas é que não, assim... Não é não, tô entendendo. Eu acho, assim, eu não vejo outra saída, sabe? Porque eu já tive vários momentos da minha vida que pensava assim, não, eu tenho meu trabalho, eu não curto muito meu trabalho e tal, mas aí eu vou ter o meu momento em que eu faço a minha militância, sempre fiz coisas meio por fora, e aí eu fui vendo que, tipo, chega uma hora que você fica exausto, não dá, e aí você tem que conciliar o seu dia a dia, você tem que, de alguma forma, estar trabalhando para o seu sustento e para o sustento do planeta, sabe, para o sustento do espírito geral, assim, né? E aí eu fico pensando como, sabe, que, assim, de alguma forma a gente precisa realmente sentar e pensar como que a gente faz isso, entendeu? E aí o exercício da semana passada foi muito bom, porque você começa a trazer para sua realidade e aí você vê exatamente isso, que as realidades, os problemas são muito próximos também, né? Então, que uma solução aqui, ela pode ser uma inspiração para uma outra solução em outro lugar. Enfim, eu estou meio divagando, mas é que eu fico angustiada com isso. Concordo com tudo que você disse. Eu acho que essa é uma outra angústia também, principalmente para as pessoas das áreas ambientais, assim, formadas ou não, que trabalham, né, e exercem, seja trabalho voluntário ou não, né, essa eu vejo como uma grande dificuldade, né? Como que a gente vai estar aliando o nosso sustento com as causas que a gente também está engajados, né? Então, assim, inicialmente pode parecer difícil e é mesmo. Às vezes a gente fica esgotado, mas a gente tem inúmeras possibilidades e a gente pode começar a criar essas possibilidades também, né? Por exemplo, a gente está num curso aqui que está todo mundo construindo juntos. Vocês estão tendo acesso a toda a metodologia como está sendo, né? Por que não reproduzir esse curso? Vocês podem reproduzir esse curso também na comunidade de vocês, nas escolas, ou no ambiente que vocês quiserem, no ambiente de uma plataforma digital. Vocês também podem estar reproduzindo de acordo com a demanda daquilo que vocês enxergam que precisam ser mais trabalhado, com aquilo que vocês tenham mais facilidade, né? Porque a gente está num momento que a gente não consegue estar fisicamente nos locais, né? E aí, como que a gente vai estar, né? Então, a gente pode ocupar esse espaço e ir criando oportunidades para nós mesmos, né? E até mesmo estar empreendendo também, por que não, né? Porque se a gente não concorda, eu gosto muito dessa pauta, porque se a gente não concorda como as empresas trabalham, então, peraí, ou precisa de gente que pensa diferente lá dentro, ou precisa de gente que cria empresas diferentes. Então, a gente também, esse ponto eu acho muito interessante, porque se a gente não criar, não tiver ninguém para fazer, a gente vai continuar na mesma, com as mesmas empresas, com os mesmos negócios e indo para os mesmos caminhos, né? Então, como a gente se recria como profissional, né? Cria novos modelos de empresa e também se alinha e equilibra com o planeta, né? Então, não é fácil, não. É difícil equilibrar, mas a gente está aí para construir isso, né? Então, agradeço essa fala, porque aí já vai emendar na próxima etapa, que vai ser a etapa das salas, que a partir de agora a gente vai... Eu queria só Adriane, falar pode isso. falar, claro. Eu levantei a minha mão aqui, queria falar só de uma experiência
que eu vivo aqui no meu bairro. Eu sou de Belo Horizonte, né? Estou na região leste da cidade, e ouvindo aí tudo que vocês estão falando, eu não pude participar da primeira aula, então estou chegando agora, ainda não assisti a aula anterior, mas assim, estou muito feliz de estar no curso, e daí, ouvindo isso tudo, queria trazer uma experiência que eu participo aqui no meu bairro, de um projeto sobre o lixo orgânico e também o resíduo, né? O resíduo orgânico e o resíduo sólido. Eu moro em apartamento, e aí eu participo, no bairro, né, existe um movimento com relação a essa questão da preocupação com o meio ambiente, e aí o projeto você recebe um balde, porque eu não faço compostagem dentro de casa, eu moro em apartamento, então esse balde vem limpinho com a serragem. Então, eu fico com esse balde uma semana, todo o meu resíduo orgânico eu coloco nesse balde, ele fica tampadinho, não dá cheiro e tudo mais, e aí a pessoa do projeto recolhe o balde. Uma vez por semana ele leva para compostar, e aí recebo terra, recebo fertilizante, né? Em contrapartida, contribuo com o valor de R$30 por mês, que eu acho que é bem assim, de boa, né? E aí, assim, como o meu bairro não tem a coleta seletiva, né? A gente tinha um ponto aqui de coleta seletiva que foi desativado, então as pessoas que participam desse projeto, que hoje devem estar em torno de umas 150 pessoas, e aí uma vai falando para outra, e vai falando para outra, e as pessoas vão, né, aderindo. E aí também essa pessoa que passa, ela leva... Adriane, acho que... o nosso resíduo... Oi, voltou. Então, essa pessoa, ela também recolhe o nosso reciclável limpo, né, e destina para uma cooperativa aqui, que é a cooperativa da região leste, né, onde trabalham algumas famílias que têm esse sustento. Então, é uma destinação mesmo. E aí, o que eu quero dizer com isso, que é uma experiência que tem diminuído a minha angústia, né, porque, assim, as questões são muito complexas, são muitas questões, e aí, assim, agora eu resolvi focar, assim, o que eu posso fazer. E aí, assim, quando a gente começa a separar, né, você não consegue voltar mais para aquele ponto que você estava, porque vai dando um bem-estar. E como outra pessoa falou aí, acho que Eduardo, você vai vendo o tanto, né, do que era lixo e que não é lixo, né, e que vai para compostagem e que vai para reciclagem, e assim, o lixo de verdade, ele diminui, assim, antes eu colocava 3 vezes na semana, hoje o meu lixo que vai para o lixo é uma vez na semana, então é um movimento da rede Lixo Zero, né, e essa questão também de hábito, né, que você vai criando, olha, você pega uma embalagem, isso afeta até na compra, né, na compra que você faz no supermercado, e vai criando, e as pessoas que participam dos grupos, a gente tem uma troca, né, desse grupo, porque aí um vai falando para o outro, né, dessa questão, olha, eu preciso limpar o reciclável, não dá para eu chegar, botar uma embalagem imunda para reciclar, não é por aí, né? Então, assim, mesmo que passe uma aguinha ali, então, assim, como é fácil, eu estou vendo uma pessoa aqui que somos vizinhas, adorei, e aí, assim, como as coisas vão mudando, e eu acredito nisso, né? Nesse movimento, igual essa questão de remédio, que você tem a política reversa. Então, hoje eu chego no centro de saúde, a primeira vez que eu cheguei, eu fui entregar, quase não uso remédio, mas assim, fui entregar remédio vencido, remédio que estava na validade, que eu não uso mais, a pessoa falou, não recebo. Eu falei, aí eu citei a legislação. E aí a pessoa recebeu. Então, assim, como é importante a gente ter a informação. E aí, assim, e que interessante, porque aí você vai falando para as outras pessoas e as próprias indústrias que têm por responsabilidade recolher o seu lixo, né, e dar uma destinação correta, você começa a criar um movimento, né? Então, assim, é essa experiência que eu queria
compartilhar aí. Tá? Obrigada. Muito obrigada, muito bom. Adriane, qual bairro você é? Eu sou do bairro Esplanada, da região leste da cidade. Temos Nada. bastante pessoas aí de BH, hein? Dá para unir a força aí. Então, pessoal, eu acho que a gente já levantou várias pautas, várias questões, né? Só que a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com ações mais focadas em objetivos e criar estratégias, né? Então, a gente teve exemplos diversos aqui, histórias bem legais que a gente pode estar reproduzindo na nossa localidade, pode estar reproduzindo também na criação de projetos. Então, que é a ideia que eu falei na primeira aula, de a gente ir trabalhando e no final a gente construir um projeto juntos, né, com o nosso grupo, que a gente já trabalhou, e aí a gente apresentar na última aula, né? Então, recordados disso? Então, na primeira aula, a gente trabalhou o problema. Qual era o problema que incomodavam vocês, né? Então, a maioria foi essa questão do descarte, a questão dos resíduos e tudo mais. Então, hoje eu vou dividir as salas novamente e a gente vai trabalhar de uma forma que a gente vai estar trabalhando a justificativa desse projeto, podem anotar, tá? Porque vai ser algumas coisinhas. E também os objetivos, porque quando vocês foram montar o projeto lá para apresentar no último módulo, vocês já vão ter isso trabalhado, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje seria qual a contribuição do problema local, né, que vocês já identificaram, que é comum com o grupo, para as mudanças climáticas. Então, qual que é a contribuição desse problema específico para as mudanças climáticas como um todo? Esse é o ponto 1, tá? Ponto 2, o que podemos fazer, como fazer, existem soluções realistas para o problema? Então, como fazer, podemos fazer e existem soluções realistas para esse problema que foi discutido? E o 3, quais seriam, então, essas ações concretas que a gente está pretendendo alcançar? O que vocês estão pretendendo alcançar com isso? Com esse problema que vocês querem mudar? Onde vocês querem chegar, né? E aí, a partir disso, quais vão ser as atividades que vão ser feitas para resolver esse problema? Tá? Então, nessa atividade, quem irá se envolver, né? E quais serão e quem vai estar envolvido nessas atividades? Por exemplo, vai ser a prefeitura, vai ser uma ONG, vai ser uma associação de catadores, o que vai ser, né? E a partir disso vocês vão traçar, né, basicamente hoje uma estratégia. Então, vamos lá, voltando, né? O que esse problema contribui, esse problema local contribui para a questão climática global? Depois, o que podemos fazer? Como fazer? Existem soluções realistas para esse problema? O terceiro, onde a gente quer chegar? O que a gente precisa, o que a gente quer mudar? O que a gente quer alcançar com isso? E quais as atividades vão ser feitas? Quem irá fazer, né? E quais os membros da sociedade civil, movimentos, quem vai estar envolvido nessas atividades para ela poder acontecer? Então, hoje vai ser esses 3 pontos. Alguma dúvida? Alguém não conseguiu anotar? Tá ok? Posso criar a sala? Vocês acham que em 15 minutos dá? Só uma dúvida, precisa ser a mesma sala do anterior? A sala eu já estou criando aqui, a mesma sala. Tá? É porque eu não participei do primeiro, então... Aí eu vou te colocar numa sala aqui. São 5 salas. Obrigada. Quem já estava na primeira aula já estão nessas salas, e aí os que não estavam, eu vou encaixando nas salas no decorrer aqui que eu for criando as salas, tá? Quem não participou... Poderia, por favor, só repetir as perguntas? Sim. Primeira, qual a contribuição desse problema local, né, que identificamos na primeira aula, para as mudanças climáticas? Então, o problema local virando um problema global. O terceiro, o que podemos fazer, como podemos fazer, e se existem soluções realistas para resolver esse problema, né? E aí, se existem, né, quais são o terceiro ponto seria, quais são essas mudanças que a gente quer atingir, as mudanças concretas, o que a gente quer alcançar com isso, como que a gente quer resolver esse problema, né? E aí, a partir disso, quais as atividades vão ser feitas para resolver esse problema, que é o problema do grupo, né? E aí,
nessas atividades, quem vai estar envolvido nessas atividades? É uma ONG, é um movimento, é uma associação, é o poder público? Quem que vai estar envolvido nessa atividade para ela acontecer? Tá? Então, vocês vão falar quais são as atividades, escrever mesmo. A gente vai trabalhar educação ambiental, assim, assado. A gente vai desenvolver um PGRS, eu quero as atividades descritas, tá? Para a gente poder já ir montando isso. Vocês acham que 15 minutos está ok? Uns 20 minutos. Tá, 20 minutos. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. 20 minutos e aí volta todo mundo. Quem não participou da primeira, vocês vão estar recebendo um convite e é só aceitar, tá? Vamos esperar o resto voltar. As salas ainda tem 28 segundos para fechar. Quem já voltou, deu tempo? Mais ou menos? Mais ou menos, que a gente tinha muita coisa para debater, mas deu, assim. Beleza. Não dá para fazer aquele projeto que a gente imagina, né? Mas a gente consegue colocar ali os pontos necessários para iniciar esse. Beleza. Eu acho que agora voltou todo mundo. Oi? Olá. Aí, voltou todo mundo. Então, vamos lá, pessoal. Deu tempo? Estava falando com umas pessoas que chegaram primeiro aqui, até a sala encerrarem as salas. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com a sala 1. A apresentação do que vocês discutiram. Só lembrando, pessoal, hoje a gente já está, assim, excedendo bem o horário, então vamos tentar ser bem sucintos. E aí, as pautas que não deram para serem conversadas hoje, a gente pode conversar na próxima aula. E vocês também podem criar não sei se um grupo no WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, para estar conversando com as pessoas do grupo de vocês, tá? Para estar discutindo mais coisas para esse projeto no final. Então, vamos lá, 5 minutos, sala 1. Certo. A gente falou sobre o acúmulo de resíduos sólidos, né, na aula passada. Então, descarte indevido desses resíduos sólidos e o acúmulo dele, bem como a sua decomposição vai aumentar a produção dos gases, né, que justamente vão contribuir com as mudanças climáticas e o agravamento do efeito estufa. Uhum. Então, aí, com base nisso, a gente falou 3 pontos, basicamente, né, como soluções realistas, que seria a criação de um projeto de educação ambiental a nível de escola, então, que é um público-alvo muito importante, né, que eles estão justamente nessa fase de que dá para fazer uma mudança e também estimula os pais e familiares a fazerem também. Então, seria um projeto de educação ambiental, utilizar as redes sociais, então, com a criação, por exemplo, de um perfil para estimular essa redução da produção do lixo, principalmente a nível regional, né, para a gente, que seria para esclarecer onde é que a gente pode destinar esse lixo, o que é que a gente pode fazer, com a criação de enquetes para a gente tirar dúvidas e tudo mais. E também através de a participação do Conselho Municipal, então, para propor leis que vão contribuir justamente com essa redução do lixo, né? Beleza. E aí, no caso, as pessoas que poderiam atuar, né, seria no projeto, seriam pessoas da academia, então, projeto de extensão, até pessoas da graduação mesmo poderiam atuar nisso, nessa conscientização das crianças. O segundo tópico, que seria a utilização de redes sociais, poderia ser qualquer pessoa interessada, porém também pessoas que fossem mais desenroladas, assim, no aspecto de criação de arte, pessoas que realmente tivessem empoderamento com o assunto, né, que soubessem falar, mas que poderia ser de uma forma geral. E a participação do Conselho Municipal seria todos da sociedade civil, a gente colocou assim, né? Não deu tempo de discutir muito esse último tópico, mas aí seria basicamente isso, estimular a todos, né? Ótimo. Foi isso que a gente conseguiu construir. Aí, naquela dica que eu falei, vocês podem criar um grupo com as pessoas, vocês já sabem quem são os participantes, né? E vocês todos estão no grupo, então o contato de vocês estão lá. Se tiver alguém que não está no grupo do WhatsApp, me chama no privado ou me fala por aqui para eu colocar, tá? E beleza, então. Então, vamos para a segunda sala.
Bom, o nosso tempo foi um pouco curto, porque alguns integrantes do grupo tiveram problema com a conexão, mas a gente falou sobre a destinação, né, sobre a política de gerenciamento desses resíduos, as ações de coleta, armazenamento, tratamento e destino, né, para minimizar os resíduos, e conversamos sobre ações tanto individuais quanto das empresas que estão responsáveis, para elas serem responsáveis pelos produtos que elas estão gerando. Tá. Aí, quais ações vocês não deu tempo de listar, né, Fernanda? Não. Tá, beleza. Ok. Terceiro grupo, terceira sala. A sala 3 era da Larissa, da Adriana e da Andréia? Deixa eu ver. Só um minuto. Desculpa, porque a gente não reparou. Sala 3. É a nossa, sim, Dariz. Andréia, Mônica, Magali, Clay. Não. É porque eles estavam na primeira também. Acho que nessa não, né? Bom, na sala só estava eu, a Andréia, a Adriane e tinha também a Yasmin. Nós duas, eu e a Adriane, a gente não tinha participado do primeiro momento, aí a Andréia nos ajudou. Então, a pegar esse objetivo, acabou que a gente entendeu que nós três seguimos uma linha muito voltada para a educação. Um ponto em comum que a gente percebeu também é que a gente também não quer ficar reinventando a roda, a gente vai utilizar de forças e movimentos que já existem, como o da própria Andréia, lá em São Paulo, ela já tem um movimento. A Adriane, ela é vegetariana, então ela já participa do movimento da Segunda Sem Carne, ela já tem também a iniciativa do lixo na casa dela, então a gente vai tentar utilizar das forças que a gente já tem, já conhece, para poder formular. E aí a gente finalizou o grupo já combinando também de criar esse grupo no WhatsApp para marcar um novo momento e fechar aí a problemática e a justificativa com os objetivos do projeto. Ótimo, muito bom, meninas. Sala 4. Oi. O nosso tema também é a questão dos resíduos, né? E acúmulo e descarte de resíduos. E conversando, a gente pensou em primeira coisa realizar um diagnóstico participativo com a comunidade, porque muitas vezes a gente sabe o problema, tem a ideia de solução, mas a comunidade às vezes não é envolvida naquilo, e então ela não se engaja. Então, um diagnóstico participativo, aí a gente usaria as redes sociais, né? Tipo, criar um Instagram, fazer uma enquete, perguntar às pessoas a respeito do que elas sabem sobre o lixo que ela descarta, como que ela vê isso na cidade, onde que ela joga o lixo dela. Então, um diagnóstico participativo. E aí eu até não tinha falado isso no grupo, eu pensei depois, assim, eu falei com eles da ideia de um diagnóstico, usando os agentes de saúde para ajudar a divulgar o diagnóstico, responde para a gente, é importante a sua participação. Então, assim, o primeiro passo de uma ação seria fazer esse diagnóstico, não chegar com nada pronto, assim, uma solução pronta, entender, ouvir a comunidade antes de propor as soluções, e a prefeitura e outros atores aí serem o suporte, a universidade, né, os alunos dos cursos que tem na cidade podem ajudar nessa divulgação, nesse trabalho de identificar na comunidade o que eles pensam a respeito desse assunto. Mais do que trazer, talvez, uma solução, criar essa solução junto, a partir da comunidade, criar essas soluções. Então, a estratégia... Opa, desculpa. Nada, o que ela tinha utilizado uma frase muito boa, de despertar a população inicialmente. Então, fazer esse despertar da população para, então, chegar com atividades artísticas, envolvendo crianças, jovens, mostrar a valorização de um resíduo bem descartado, né? Descartado corretamente, que ele pode ser uma fonte de renda. O que a Kedma falou também, né, de mostrar para pessoas, às vezes, que o desperdício é jogar dinheiro fora, né, Kedma, que você falou também, né? Que a gente pegou até o exemplo acho que do Eduardo,
sobre as pessoas quererem um ganho em cima de um cuidado com seus resíduos. E aí a gente pensou muito nisso, de que se todo esse resíduo que é descartado ele fosse levado para reciclagem, a gente teria uma renda tanto para as pessoas como para ONGs, para ações que a gente quisesse promover na comunidade. Ótimo. Mas alguém do grupo quer complementar alguma coisa? A contribuição para mudanças climáticas, acho que nessa questão do resíduo, a redução de emissões, né, de gases de efeito estufa, né? Então, acho que é só isso. Ótimo. Bom, pessoal, vocês estão maravilhosos e maravilhosas. Vamos Obrigado, lá? gente. Sala 5. Oi. Oi, Eduardo. Acho que é assim, né? Percebemos uma unanimidade na questão dos resíduos sólidos, né? Eu acho que é uma temática de mais simples resolução e de uma maior facilidade na questão de engajamento, né, da sociedade. Se você vai falar em esgoto e outros assuntos, envolve N obstáculos antes disso, né? A reciclagem você simplesmente separa e vai ter alguém para coletar. Então, basicamente, o pessoal pode me corrigir, tá? Se quiser agregar também. Eu anotei algumas coisas aqui do nosso grupo, né? Na questão, assim, de como fazer, né? Seria uma interação com os grandes geradores e disseminadores de informação, escolas, hospitais, locais de grande circulação, supermercado, centros comerciais, etc. Fortalecimento da licenciamento ambiental, né, onde você, para se licenciar, você vai ter que cumprir alguns itens de checklist para que você realmente seja uma empresa, um condomínio, o que quer que seja, né, algo mais sustentável. Eu mesmo briguei aqui em Manaus na questão do licenciamento, de incluir no checklist deles a coleta seletiva. E os próprios catadores apoiaram essa necessidade e a gente conseguiu aqui, através do órgão de licenciamento, a inclusão desse checklist. E isso atrelado à lei que foi decretada ano passado, né? Eu acho que a questão do licenciamento ambiental ela acaba perpassando vários outros âmbitos, assim, outros problemas, principalmente relacionado a que se você não tem esse licenciamento nesse lugar não vai ser desmatado, não vai dar nem a chance daquilo ali gerar um lixo daquela empresa ou daquela indústria. Porque muitas vezes muitos licenciamentos são aprovados e não deveriam ser aprovados, não foram feitos de uma maneira correta. Tem um documento que você faz de impacto ambiental e essa fiscalização não é feita da maneira correta. Então, se fosse feito, se tivesse fortalecimento desse instrumento, eu acho que talvez teria a geração de menos lixo também. Lixo industrial, assim. No caso da fiscalização, para ver se eu entendi. Sim, melhorar a fiscalização e fortalecer o instrumento, né, do licenciamento ambiental. Beleza. O próprio licenciamento já seria uma fiscalização, né? Porque você depende de agentes. Mas essa fiscalização muitas vezes é feita de uma maneira muito pouco profissional, assim, ou com conflitos de interesse muito grandes. Então, o fortalecimento dessa ferramenta acho que seria positivo. Seria uma melhoria, né, nesse serviço, com fotos comprovando todas o checklist de um licenciamento, né, basicamente, para você comprovar que realmente aquilo está acontecendo. E, né, para fechar a parte de como fazer, né, criação de redes sociais, né, propondo a fiscalização pela sociedade mesmo, né, apontando, aqui está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e levar isso para os órgãos públicos. E nas atividades, seria
coloquei aqui, né, do grupo, promoção das condições aos catadores para a aquisição de galpões e condições de trabalho, né, para explorar o serviço da coleta seletiva, taxa de lixo para consumidor que não recicla, envolvimento do poder público para a criação de leis para responsabilizar os grandes geradores e sociedade. Basicamente, seria isso. Alguém da sala 5 queria falar mais alguma coisa? Então tá, pessoal, beleza. Ó, então olha a quantidade de coisas que vocês já falaram, né, e proporam aí, né? Então, vou falar de uma maneira geral, tá bom? Criação de um projeto de educação ambiental nas escolas. Muitos também usaram as redes sociais para estar divulgando e fazendo educação ambiental. Participação dos conselhos municipais, né, que era uma coisa que a gente já estava discutindo anteriormente. Participação da academia, né, por exemplo, com projetos de extensão, talvez projetos de pesquisa também seria interessante, né? Criação de um PGRS, mais ações de coleta e tratamento, não sei, talvez alguma associação, criar associação, coisas a se pensar, né? Deixa eu ver o que mais. Trabalhar com as forças que já existem, né? Que são os movimentos que atuam nas regiões, né? E principalmente com o que vocês já trabalham, com o que vocês já dominam, né? E aí a coisa já fica mais fácil de levar, né? E de se fazer, né? Então, aproveitar esses movimentos também é muito importante. Também um diagnóstico participativo da comunidade, então, começando, então, pelo problema que a comunidade traz e entende, né? Que aí também já muda muito o quadro do problema, né? Se a comunidade não enxerga, não tem por que não resolver, não tem por que resolver, né? Então, esse diagnóstico inicial é bem legal. E também utilizar os agentes que já trabalham, né, na saúde, então juntar força, que seria a mesma coisa dos movimentos, né? E aí também trabalhar esses aspectos gerando fonte de renda para as famílias, né? Tanto de associações, mas também das famílias que estão trabalhando no projeto. Também aí trabalhar a reciclagem, geradores de informações, fortalecer o licenciamento ambiental, né? Talvez com algumas ações que facilite a fiscalização, né? Porque a gente tem 3 passos do licenciamento ambiental, né? E muitas das vezes já está na parte final do licenciamento, então algumas coisas para se comprovarem de uma maneira mais eficaz. Aí eu só acrescentaria que teria talvez ter uma força maior no acompanhamento da sociedade no conselho também, sobre os licenciamentos de grandes empresas. E aí trabalhar com os catadores e taxa de lixo para quem não faz a sua separação, e envolver o poder público. Então, foi tudo isso que vocês falaram. Então, acho que vocês têm bastante coisa para trabalhar. Achei ótimo mesmo de todas as salas. As ideias podem ser aproveitadas, né? E aí vocês vão irem adaptando junto com o grupo de vocês. Hoje a gente estendeu, assim, 40 minutos nossa aula, mas é isso mesmo, porque quando a gente cria espaço para todo mundo falar, né? E aí também o espaço para a gente ouvir, a gente acaba não tendo muitos limites, né? E é isso que a gente quer construir também, construir juntos. Eu achei que foi excelente essa noite estar aqui com vocês, podendo ouvir diferentes ideias, diferentes sonhos também, né? Diferentes histórias que vocês já fazem, realizam. Então, foi, assim, muito gratificante. Tenho certeza que para todo mundo também, assim, para mim está sendo um aprendizado enorme. E eu acredito que juntos e juntas, né, podemos construir, sim, um novo projeto de vida, né, começando com nós mesmos, e depois um novo projeto aí da nossa comunidade, quem sabe de um novo planeta, né? Então, agradeço demais a presença de todos. Quero dizer mais uma vez que as aulas vão estar disponíveis desse módulo, estou até embolando,
as aulas gravadas vão estar disponíveis na plataforma depois, tá? Já anotei os números que passaram aqui no bate-papo, vou adicionar no grupo. Qualquer dúvida, gente, me chama no WhatsApp, pode chamar, não precisa ficar com vergonha, pode falar aqui também, abrir a câmera, vai ser bem legal, tá? A gente quer ouvir todo mundo, a gente quer fazer também que seja um curso bem democrático, que todos participem, tá? Então, só antes de encerrar, eu queria que a gente fizesse uma foto de todo mundo que participou, assim, então, quem pudesse liberar a câmera para mim fazer um print, vai ser muito legal. Vamos lá, deixa todo mundo aparecer. Deixa eu ver. Aí, já tem gente que já está até sorrindo, ó, já está até preparado. Calma aí, vamos lá. É bom que exercita. Exercita a musculatura, a gente fica ótimo. Aí, vamos lá, então, hein? Aí, acho que foi, hein? Acho que foi. Se não foi, vai ter que ir. Então, tá bom, gente. Olha, muito obrigada pela participação de todos, por vocês estarem empenhados, dispostos a ouvir e a querer mudar. Esse é o primeiro passo e é isso que a gente espera construir juntos. Um grande abraço a todos. Obrigada, Binca, pela aula. E nos vemos na próxima aula. Precisando, me chama lá no WhatsApp e vamos nos falando. Um abração, boa noite. Boa noite. Obrigado, Binca. Obrigado, Yasmin. Tchau, tchau. Boa noite, gente.